são as pessoas que fazem parte da nossa igreja, que tem a doutrina pura, a doutrina verdadeira, representando então a mulher virgem. As virgens aqui, elas estão divididas em duas partes. Primeiramente, as 5 prudentes. O que quer dizer 5 prudentes? Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 15, diz que são aquelas pessoas prudentes, são aquelas que têm fé na palavra de Deus. São aquelas pessoas que levam a sério a religião, que têm responsabilidade com Deus, com as coisas de Deus. Elas não são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e leem, estudam e não praticam. Mas elas são aquelas pessoas, as 5 virgens prudentes representam as pessoas sérias que estão dentro da igreja. E aqui existem muitas pessoas assim. Mas a parábola também apresenta as 5 virgens loucas. Em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz que são aquelas pessoas também que estudam a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas eles não levam a sério, não praticam, não vivem, levam a religião de qualquer maneira, e alguns apenas exteriormente e não interiormente. Querem mostrar que tem uma religião, querem professar que tem um caminho a seguir, mas não vivem aquele caminho, não obedecem à vontade de Deus, e são comparadas às 5 virgens o quê? Loucas. E essas pessoas também, acredito que são poucas aqui, ou nenhuma, né? Mas existem dentro da igreja verdadeira, da igreja de Deus, da igreja que está se preparando para a volta de Jesus. Interessante que as 10 virgens estavam esperando o noivo, e elas estavam segurando uma lâmpada. O que simboliza a lâmpada na Bíblia? Lá em Salmos 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu? Então a lâmpada, irmãos, é a palavra de Deus. E o que simboliza o óleo que elas carregavam e que fazia com que a lâmpada permanecesse acesa? Em Zacarias capítulo 4, verso de 1 a 6, ali Zacarias conta alguma coisa que explica esta parábola. O que simboliza o óleo? Ele vê 2 oliveiras, ali no capítulo 4 de Zacarias, uma bacia de ouro, e as 7 lâmpadas, que representam a igreja. E o que acontecia, irmãos? As oliveiras eram canalizadas até a bacia, e transportavam o óleo até a bacia, e a bacia alimentava as lâmpadas, e Zacarias fala no final, o óleo, ali no capítulo 4, representa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, deve dirigir a nossa vida, para nós estarmos preparados e com as nossas lâmpadas acesas, quando o nosso Senhor Jesus chegar. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos viver como deveríamos viver como cristãos. A nossa vida, ela não produz os frutos que precisam ser produzidos. Por isso precisamos rogar a presença do Espírito Santo, pedir a Deus que derrame sobre nós o Santo Espírito, porque o Espírito é o óleo que acende a lâmpada, que aquece a nossa vida, que transforma a nossa vida e realmente nos prepara para a volta de Cristo. Agora, o Espírito Santo, irmãos,
ele nos ajuda, ele nos liberta da escravidão do pecado. Mas a parábola apresenta algo extraordinário aqui. Houve uma demora da chegada do noivo. Será que Jesus não está demorando para voltar? Nós, ao olharmos, irmãos, para a situação do mundo atual, as profecias se cumprindo, será que Jesus não podia já ter vindo e nos levado para o céu? Não está havendo essa demora, mas essa demora é profética. E as virgens, nesta demora, diz aqui que elas todas, as 10, as prudentes e as nécias, adormeceram. Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. E qual foi o grito, irmãos? Aí veio o quê? O noivo. Saí-lhe ao encontro. E todas as 10 virgens despertaram. E começaram a se preparar. Com as suas lâmpadas. Mas 5 tinham óleo, que eram as prudentes, e 5 não tinham óleo para os seus vasos. Agora aquelas nécias e loucas apelaram para suas companheiras, foram em direção às suas amigas e disseram: olha, dê-nos do vosso óleo, para que a nossa lâmpada seja ou esteja acesa na chegada do noivo. E as prudentes disseram às nécias: não. Se nós dermos o nosso óleo, azeite para vocês, vai faltar para nós. Então vocês devem ir a quem vende e comprai o óleo para vocês. E agora, irmãos, voltando aqui a este acontecimento, vemos, irmãos, que a salvação, de acordo com Ezequiel, capítulo 14, verso 20, é algo individual. Ninguém, quando Jesus voltar, irmãos, vai salvar o outro. O marido não vai salvar a esposa. Os pais não vão salvar os filhos. Os irmãos não poderão salvar os outros irmãos. Ninguém vai poder salvar ninguém, a não ser a si mesmo. Nós nos apresentaremos diante de Deus individualmente. E nós iremos responder diante de Deus por toda a nossa vida aqui na terra. Ninguém vai poder dar a presença do Espírito Santo que está sobrando para o outro. Ninguém vai dar o óleo para o outro. Ele não pode fazer isto. E não deve fazer isto. Porque a salvação, de acordo com a palavra de Deus, é algo individual. Você e Deus. Por isso você deve estar preparado. A sua vida, se seus filhos não querem andar pelos caminhos certos, chame seus filhos e ensine os caminhos certos. E diga a eles: o papai, a mamãe não podem vos salvar. Vocês têm que escolher. O pastor não vai poder salvar. O meu desejo é levar todo mundo para o céu. Eu gostaria de ver todo mundo lá, abraçar os nossos queridos irmãos e amigos. Mas eu não vou poder, irmãos, porque Deus diz que a salvação é individual e ninguém pode carregar o azeite para o outro, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vida pessoal, e cada momento nós estamos diante de Deus, pedindo a sua misericórdia e o seu perdão para estarmos preparados quando Ele voltar a esta terra. Mas, irmãos, a Bíblia diz que um dia vai se fechar a porta. Como aconteceu? As 5 virgens prudentes, elas entraram para a festa, e a porta foi o quê?
fechada. E as nécias e loucas estavam procurando azeite. Elas não tinham as suas lâmpadas acesas. E elas saíram para comprar e procurar, e a porta foi fechada. Hoje nós vivemos, graças a Deus, irmãos. A porta da graça ainda está aberta. E Jesus ainda está dando oportunidade de salvação a todos nós. Você que está aqui, tenha certeza disso. Jesus te ama. Ele está te convidando todos os dias que você vem à igreja, que você abre a Bíblia, que você estuda, que você se dedica às coisas de Deus. Jesus está convidando, arrepende-se, prepare a sua vida, esteja preparado, seja prudente, leve a religião a sério, não leve a religião em brincadeira, não coloque a Deus em último lugar na vida, mas Ele deve ocupar o primeiro lugar. E nós estamos tendo essa oportunidade. Hoje a porta da graça está aberta. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Eu gosto deste verso, Apocalipse 22. Verso 16 e 17. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça do quê? Da água da vida. Você não precisa pagar nada para aceitar a Jesus. É de graça. Deus oferece a nós a salvação gratuitamente. Nós precisamos aceitá-lo apenas. Dizer: Senhor, habite no meu coração, transforme a minha vida, e que eu possa ser prudente para herdar a Canaã celestial. Mas a porta da graça irá fechar. À meia-noite da história do mundo, diz que o noivo virá. Nós não sabemos o dia. No mundo natural, a meia-noite é a hora mais de densa escuridão. No mundo moral, a meia-noite, irmãos, é a hora da mais negra depravação moral. De acordo com 2 Timóteo capítulo 3, a meia-noite é uma época de roubos, assaltos, assassinatos, chacinas, sequestros, adultério. Será que nós não estamos vivendo, irmãos, esse tempo de negra escuridão moral? A meia-noite é uma época de descrença na palavra de Deus. As pessoas iriam pregar por aí que a palavra de Deus foi abolida, a sua lei foi abolida. Alguns pastores e alguns líderes religiosos iriam desacreditar nas ordens de Deus, nas orientações de Deus, iriam pregar isto. Iriam pregar também que Deus está morto, que o diabo não existe, que todos podem ser salvos, ou serão salvos, mesmo vivendo uma vida de desobediência, longe de Deus. Negra escuridão religiosa. É nesta época que Jesus virá. A meia-noite é uma época de apostasia, de espíritos enganadores, de doutrinas de demônio, como diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Falsos profetas, milagres encantadores, líderes religiosos que vão viver à custa das suas ovelhas, explorando as ovelhas e ficando ricos. Graças a Deus, a nossa igreja verdadeira, irmãos, não prega isto.
o pastor vive do seu salário mensal. Somente o seu salário. E não arrecada dinheiro a sacoladas para ficar rico. Eu não vi nenhum pastor da igreja adventista ainda rico. Eu já vi um pastor que tem a sua casa, a sua família, às vezes recebeu uma herança, mas nunca vi um pastor que tenha fazenda, que tenha muitas coisas grandes, a não ser que seja uma herança de paz familiar. Porque nenhum pastor de nossa igreja, irmãos, vive à custa das ovelhas. Mas aqui diz que nos últimos dias, haveriam esses falsos mestres, falsos pastores, que enganariam a muitas pessoas e ficariam ricos. Mas neste tempo, à meia-noite, soa o grito. Aí vem quem? O esposo. Muitos não estarão preparados, mas muitos estarão preparados. Muitos estarão destituídos do Espírito Santo, e outros estarão cheios do Espírito Santo. Experimentaram o poder transformador do Espírito Santo, que regenera o coração e liberta a pessoa da escravidão do pecado. O Espírito Santo só pode atuar no coração do crente de acordo com a vontade nossa, permitida. Podemos conhecer, irmãos, o plano da salvação. Podemos conhecer os 10 mandamentos de Deus. Podemos conhecer as profecias do fim do mundo, as promessas de Deus. Mas se não permitirmos que o Espírito Santo opere poderosamente no nosso coração, na nossa natureza pecaminosa, ela nunca será transformada. As virgens loucas vivem uma religião superficial, escravos do orgulho, da vaidade, do amor ao mundo e dos prazeres. Não tem tempo para ler a Bíblia, nem para orar, mas tem tempo para assistir novela, para ir em lugares de baladas, para fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas para as coisas de Deus não tem tempo, e essas pessoas são comparadas às virgens loucas. A verdadeira condição do crente, irmãos, se revela nas suas crises. Quando nós estamos de frente com uma calamidade repentina ou imprevista, uma enfermidade, uma perca de emprego, um problema familiar, aí nós vamos ver se realmente a pessoa é de Deus ou não. Se a pessoa está preparada para a volta de Jesus. As loucas vieram, bateram na porta e disseram: Senhor, abre-nos a porta, por favor. Mas aqui nós vemos que ele disse: não vos conheço. Portanto, irmãos, devemos vigiar hoje, devemos nos preparar hoje. Hoje nós estamos vivendo o momento de estarmos ao lado de Cristo. Ainda somos aquela igreja, irmãos, que guarda o sábado, todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardamos todos os mandamentos de Deus. E como nós guardamos o sábado, irmãos? Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Nós somos ainda esta igreja, irmãos. Se alguns não estão vivendo esta experiência, abram os olhos. Ainda somos, irmãos, a igreja que não come carnes imundas, que não bebe bebida alcoólica, que não usa drogas.
narcóticos e coisas semelhantes. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Ainda somos aquela igreja, irmãos, que as nossas irmãs usam, e irmãos, usam roupa decente. Ainda somos essa igreja. Ainda somos aquela igreja, irmãos, verdadeira. Que estamos, irmãos, com os pés na terra, mas os olhos aonde? No céu. Nós estamos se preparando para a volta de Cristo. Todos nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Estamos aqui, andando na terra, esta terra de pecado, esta terra de tristeza, mas o nosso sonho, irmãos, é habitarmos a Nova Jerusalém. É estarmos preparados quando Jesus voltar. Mas não somente nos preparar, irmãos, levar conosco a nossa família, os nossos amigos, aquele que nós tanto amamos. Por isso temos uma missão, de pedirmos a Deus e orarmos em prol daqueles que ainda não entregaram o coração a Cristo. E hoje é um dia especial que eu gostaria de desafiar esta igreja aqui. Vamos orar, irmãos, por aqueles amigos, aqueles parentes que ainda não aceitaram a Cristo, aquelas pessoas que estão longe de Deus, que talvez estão vivendo a loucura da vida aí fora, que não estão se preparando para a volta de Jesus. Nós pelo menos devemos orar por eles e pedir a misericórdia de Deus sobre eles. A minha esposa hoje, ela trouxe o papelzinho aqui, e nós vamos distribuir o papel para vocês aqui, irmãos. Este papel, você vai colocar nesse papel hoje, porque você não quer ir para o céu sozinho. Eu tenho a certeza disso. Você quer levar também a sua família. Eu já coloquei aqui as 5 pessoas do meu papel, está no meio da minha Bíblia. Esse é um em branco ainda, que eu peguei ontem. E aqui está, orar para salvar, irmãos. Jesus Cristo quer salvar. Então você vai colocar nesse papel o seu nome, o seu endereço, o seu telefone. Vai colocar aqui 5 nomes de pessoas que você gostaria que essas pessoas estivessem preparadas quando Jesus voltar. Que elas pertencessem à igreja verdadeira e fossem o grupo das virgens, das 5 virgens prudentes e sábias. Então você vai colocar o nome ali e o telefone. Depois você vai repetir no outro papel os mesmos 5 nomes e os mesmos 5 telefones. Nós vamos dar um tempo para você pensar. Minha esposa vai cantar um hino agora. Você está com a caneta aí, se não tiver, peça. Você vai escrever o nome de 5 parentes, amigos, vizinhos, 5 pessoas especiais que você ama, que você gostaria que estivesse no céu, e você vai orar por essas pessoas. Orar por elas. Depois do hino da minha esposa, nós já vamos fazer a primeira oração. Nós vamos fazer a primeira oração já, por essas pessoas que você aí está escrevendo o nome com oração. A minha esposa vai cantar esse hino agora, e você vai meditar e vai pensando e escrevendo no nome dessas pessoas. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar.
neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Irmãos, então você vai colocar deste lado 5 nomes e vai repetir desse lado os mesmos 5 nomes. Se você não pôde colocar 5, coloque a quantidade que você achar e que veio à sua mente das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, dos seus parentes, vizinhos e amigos. Coloque o nome dessas pessoas aí. A senhora pôs em todos? Então tá bom, coloque aí. Dá um outro papel para ela, a senhora vai precisar de outro, porque a senhora vai ter que colocar só 5. Agora a senhora põe 5 aqui e os mesmos 5 daqui, a senhora coloca aqui. Aí a senhora põe no outro papel, tá bom? Já que tem mais, coloca no outro papel, beleza. Aí a senhora precisa de outro papel. Mas não tem problema. Se não lembrar, não tem problema. Só coloca o nome da pessoa, o nome é importante. Que você saiba. Você tem que saber quem é a pessoa que você está colocando aí. Hã? Alguma dúvida? 10 nomes? Então, aí tem que pegar mais folha. Tem que pegar mais papéis para você escrever todos os nomes.
E agora daqui a pouco nós vamos fazer oração, irmãos. Nós vamos nos ajoelhar em cima desses nomes. Nós vamos colocar no chão e vamos nos ajoelhar. Depois que vocês escreverem, todo mundo escrever, nós vamos colocar no chão esse papel e vamos colocar o nosso joelho em cima desse papel. E todos os dias nós vamos fazer lá em casa a mesma coisa. Orar por essas pessoas. E depois eu vou dizer o que nós vamos fazer, tá bom? Mas primeiramente hoje nós vamos começar com a primeira oração aqui. Por essas pessoas. E depois então você vai orar todos os dias na sua casa, do mesmo jeito que nós vamos orar aqui, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Então coloque o papel no chão agora, dobre ele, certo? Coloque no chão e se ajoelhe em cima. Joelho em cima do papel. Vou fazer oração. Depois aqueles que não terminaram podem terminar, né? Vamos ajoelhar em cima. Eu vou fazer uma oração. A primeira oração vai ser feita agora. E depois você vai fazer também na sua casa, todos os dias, esta oração. Obrigado, Senhor Deus, porque pertencemos à igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A igreja que prega e vive a presença do Espírito Santo na vida de todos os membros. A igreja que está se preparando para a volta de Cristo. Mas nós não queremos, Senhor, ir para o encontro de Jesus sozinhos. Queremos que lá esteja os nossos parentes, amigos, filhos, cônjuge, todos aqueles que nós amamos. Queremos nos encontrar com Jesus, com todos eles. Para isso, Senhor, nós estamos orando por essas pessoas que foram colocadas nesse papel, que estamos ajoelhando em cima, para que o Senhor atue na vida dessas pessoas e elas possam sentir a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo na vida delas. Se alguma delas, Senhor, está passando por alguma aflição, alguma dificuldade, algum problema, Senhor, que o Senhor possa ser o bálsamo curativo na vida desta pessoa, ajudando-a, transformando-a, e que ela possa ser também, fazer parte do grupo prudente que está esperando o nosso Salvador Jesus. Senhor, perdoe todas as nossas faltas e nos ajude, nos capacite, nos transforme. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você vai levantar e pegar o papel. Você vai destacar agora, aqui no meio, tem uma parte que destaca facilmente. Você vai destacar o papel. Este primeiro papel que está o seu nome e o seu endereço, você vai entregar para os diáconos. O outro papel com os outros nomes repetidos, você vai colocar no meio da sua Bíblia, e é esse papel que você vai ajoelhar todos os dias na sua casa e vai orar por essas pessoas lá na sua casa, para que elas estejam preparadas quando Jesus voltar, tá bom? Facinho, né? Então você vai destacar este papel que está o nome, o seu nome e endereço, você vai devolver. Agora os diáconos vão recolher, você vai devolver para eles, né? E no final eles vão entregar para mim, e nós vamos te encaminhar para a liderança da igreja, para que a liderança também ore por todas as pessoas, esteja orando, eu também estarei orando, e você vai orar todos os dias pelos seus 5 que você escolheu aí, para que possam se encontrar com Jesus quando Ele voltar em glória e majestade. Ok? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ilumine. Que quando o noivo chegar, esta igreja esteja feliz e possa habitar para sempre a cidade prometida pelo noivo.
E a festa de casamento será a melhor festa, a festa mais alegre, a festa mais feliz. Que Deus nos ajude. Amém.